Bom dia! Nós estamos mais uma vez aqui, eu e você, no nosso áudio, nosso vídeo de escola dominical aqui da Igreja Presbiteriana, né? Então eu quero te convidar, nós vamos começar uma série de estudos que trata dentro da revista da nossa editora, que é o tema sobre desigrejados, né? Desigrejados, nem pensar. Então, se você acompanhar, nós teremos várias lições que tratarão sobre isso. E a primeira lição que nós temos hoje, ela vai falar justamente de algo muito importante dentro desse assunto, e eu quero compartilhar com você justamente esse momento que é a importância da igreja. Não sei se você parar para pensar e perguntar assim, qual é a importância da igreja, né? Qual é a importância? E logo de início, o autor da lição, ele começa tratando dessa introdução, né? Ele fala que a igreja local não é apenas uma expressão sociológica aplicada ao campo religioso, que alguém pode pensar isso, né? Ou como um fardo familiar que carregamos, mas ela é uma expressão graciosa e didática que aponta para a relação que o próprio Deus tem consigo mesmo. Então, da maneira como o Pai, o Filho e o Espírito Santo subsistem, né, de maneira eterna, num relacionamento harmônico, então, esse tipo de relacionamento é que acontece, na verdade, também com a pessoa da igreja, vamos dizer assim, né? Então, a igreja, ela pode ser vista como indivíduos que são chamados por Deus por meio de sua palavra em todos os tempos. Então, essa reunião que nós temos da igreja em diversas culturas, então ela configura, na verdade, um povo que foi eleito para a aliança, um povo que encontra a salvação em Cristo, e ele tem a mediação perfeita, o senhorio absoluto e redenção integral. Então a igreja tem esse papel. Mas nós sabemos que, infelizmente, em decorrência do efeito da queda do homem, aí como diz, né, a humanidade ela se opõe a qualquer veículo que imprima um ritmo moral para o comportamento. Então, ou que estabeleça valores para uma vida social. Então, você vê que tudo, se a igreja faz alguma coisa, porque é a igreja, não porque é religioso, não porque é crente. Então tem isso, né? Mas isso é decorrência da queda e a gente tem que pensar, na verdade, o que nós podemos vir da igreja. O que você pensa da igreja? Se perguntar para você, me diga a tua definição da igreja, né? A igreja de Cristo, ela é uma instituição que não entra em crise, né? É uma instituição que não só limita às circunstâncias, não está limitada às circunstâncias históricas e ideológicas. Então, vamos saber um pouco sobre a igreja. Primeiro que vamos olhar para a Escritura como testemunha aqui no ponto primeiro, né? E a igreja ela é apresentada de vários, né? Ela pode ser vista como um corpo de Cristo, povo de Deus, rebanho, família de Deus, espírito e baluarte da verdade. Então, ela tem essas diversas. A Escritura chama a igreja desta forma que ela descreve a palavra de Deus, né? Que ela está aí desse forma. Ela é corpo de Cristo, ela é povo de Deus, ela é rebanho e família de Deus, ela é povo, rebanho e família de Deus, ela é o templo do Espírito, ela é coluna e baluarte da verdade, né? Então, a gente vê o quanto que é sério, assim, a gente
nós observarmos que o papel que a igreja tem para nós nos dias atuais. Então a gente fica pensando como é que eu vejo a igreja. Eu tenho que ver a igreja a partir do momento em que eu olho para as Escrituras. Então, o que as Escrituras me diz? O que a Escritura me diz a respeito daquilo que vem da pessoa de Deus a respeito da sua igreja, tá bom? Então, e aí nós vamos para a primeira expressão que se chama casa de Deus. Então, Paulo usa essa expressão e a palavra significa duas que vem essa palavra casa, né, como você pode ver, ela vem do grego oikos, e significa lugar de habitação, e como um lar estabelecido familiar, interessante. Então, por isso que a gente olha para a igreja como sendo a família de Deus, um lugar onde habita, onde se reúne a família de Deus, né? Então, se você observar e você parar para entender a igreja local, você vai dar muito mais importância, porque ela não é somente um lugar que se reúne um bocado de gente no domingo ou em determinados dias, mas ela é um lugar em que há uma organização divina. É uma organização em que Deus foi o arquiteto, o engenheiro, o fundador, né? Tudo que você pode imaginar a respeito da igreja. Então a gente tem essa compreensão e, como diz o autor, né, se a gente chegar a esse conhecimento, né, nos dará condição de cultivar, como ele diz aqui, né, cultivar o quê? Tal conhecimento nos dará condições de cultivar uma atitude de respeito e de gratidão pelos irmãos que congregam conosco, tornando-se nossa família em momentos felizes e em situações de sofrimento. A gente fica, talvez se diz, mas isso é uma utopia, né? Muitas vezes a igreja não se torna feliz, né? Há tanta coisa dentro dela, há muitas vezes confusão, há sentimentos que não são agradáveis, atitudes que não deveriam acontecer, mas isso acontece na sua família. Você quer dizer que a sua família é uma família perfeita, na sua casa há uma harmonia todo o tempo? Claro que não. Há momentos que entram em conflito, há momentos que às vezes ali as vontades humanas se destacam, né? Mas nunca deixou de ser família, nem você, talvez, vou sair da minha casa. Mesmo que você saia, a vontade é de voltar para sua casa, né? Então, se a gente entender isso como casa de Deus, casa do Senhor, lugar divino, lugar que tem um nome dado pelo próprio Deus para aqueles que ali se reúnem. Outro ponto que nós temos é que ela é o lugar da habitação do Deus vivo. E nessa situação a gente entende que o Deus habita no meio do seu povo, né? Então, você pensa que o que é a igreja? Não, ela não é só um estacionamento, não. Ela é muito mais do que isso. Ela não é um lugar de bancos confortáveis com ar-condicionado ou cadeiras confortáveis ou que tem um instrumental melhor. Não, ela é muito mais do que isso. Aqui em 1 Coríntios, né, e segundo, ele diz, aqui, vou marcar para você, nesse trecho, ele diz assim,
Que não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, somos santuário do Deus vivente. Né? Então, ele habita e ele anda entre nós, e ele é o nosso povo e nós somos. Ele é o nosso Deus e nós somos o seu povo. Então, observe que essa é uma questão muitíssimo importante. Né? Então, quando se refere-se à pessoa de Cristo na Escritura, ele diz que Cristo é a pedra angular. Né? E aí, como está em Efésios 2, 20 a 22, que está aqui, e o texto está transcrito aí na sua... Você pode ver aqui acima, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, do qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então está aí em Efésios 2, 20 a 22. Né? Então, o que chama atenção, né, a respeito disso? Né? A primeira coisa, Deus, movido pela sua livre vontade, claro, resolveu conviver. O que Deus resolveu? Deus, vou colocar aqui para você, ele resolveu conviver, manifestando sua presença transformadora e, de modo especial, habitando com eles. Então, é muito importante que você... Deus, ele poderia viver sem nós? Poderia, claro. Não. Deus não depende de nós. Mas ele, por livre vontade, ele disse, não, pô, eu vou me relacionar com o povo, eu vou andar com esse povo, eu vou manifestar da minha presença, né? E eu vou fazer que esse povo se reúna para se encontrar comigo, vamos dizer assim. E essa é um ponto muito importante na sua vida, na minha vida, como fazendo parte da Igreja do Senhor. Então, você precisa entender. Então, quais são as implicações teológicas do que é a igreja? A igreja é o lugar da habitação do Deus vivo, que nos permite entender que se queremos estar com Deus, que se queremos estar onde Deus está, precisamos estar na sua igreja, pois é ali que ele habita. Então, e o modo como nos relacionamos com ele depende muito do modo como nos relacionamos com a sua igreja, pois essa é a casa que ele construiu com suas próprias mãos. Está aí no livro, né? A vida na casa do Pai. Então, é bom a gente marcar isso aqui, né? Porque é algo verdadeiro. O meu relacionamento com Deus reflete o meu relacionamento com a igreja, como eu penso nele, como eu me relaciono com ele. Né? Então, ele diz assim, então, o modo como nos relacionamos com ele depende muito do modo como nos relacionamos com sua igreja. Isso é um ponto aqui que você pode também entender. Esse ponto aqui do livro do Wayne e do David, né, que está aí da nossa editora também, Cultura Cristã. Então, você tem esse ponto que é muito interessante, né? E eu vou dizer uma coisa para você, eu vou, assim, vamos dizer, vou dar mais um tom aqui para a gente ver que isso é algo muito, muito importante. O modo como nos relacionamos com ele depende muito do modo como nos relacionamos com a igreja. Né? Então, pensa nisso. Outro ponto muito interessante é que a igreja é a família de Deus. Então, o que é, né? Às vezes a gente fica dizendo o que é.
E o que quer dizer família de Deus? E aí eu vou mostrar aqui para você que, como aqui, olha, muito interessante, porque transmitindo a ideia de afetividade e de vínculos interpessoais que se constroem no dia a dia, evocando, nesse sentido, o exercício espiritual de fraternidade. Então, a gente tem que entender que essa metáfora contempla uma série de interferências quando nós lemos passagens bíblicas que nos traz essas ideias de esse relacionamento, né, esses vínculos que temos interpessoais, que eles, apesar, né, mas no dia a dia eles vão se tornando cada vez mais, e deveria, com o passar do tempo, termos, né? A igreja hoje sofre, eu acho que ela muitas vezes perdeu hoje em dia, perdeu essa visão de sermos família, né? Termos um ambiente familiar, de ser um lugar, muitas vezes, a igreja se torna palco, a igreja se torna teatro, a igreja se torna bar, né? Vamos dizer assim, onde as pessoas vão para bater papo, conversar, né? Ou interesses, muitas vezes, pessoais, muito pouco interesse a respeito do reino de Deus. Então a gente tem, a igreja passa por uma, ela precisa de uma definição, quem é ela, o que ela expressa no meio em que ela está. A igreja tem sofrido muitos escândalos, pessoas que estão na igreja em si, né, escandalizam e desonram, na verdade, o nome que carregam, o nome do Senhor, né? Então, aqui no texto que Paulo afirma em Romanos, capítulo 8, de 15, que nós somos, nós podemos, há um espírito de adoção em nós em que ele clama, Abba, Pai, né? Então, nós, nesse processo de sermos, tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Imagina, então você não teve nada, você não tem direito a nada, e aí alguém pega e o que ele tem, a metade é sua. Ou melhor, tudo que ele tem também é seu, na verdade, né? Você herda com Cristo o que Cristo herdou. Você nunca teve nada, você nunca teria nada. E muita gente acha que, né, que não tem nada. Muitos crentes vão dizer, não tem nada, minha casinha, não tem isso, tem aquilo. Mas se ele parasse para pensar que ele é co-herdeiro com Cristo, ele tem muita coisa que ele nem imagina que tem, né? Então, é por isso que, quando ele diz aqui, esse ponto, que essa realidade espiritual nos permite compreender que a nossa vida e o exercício da nossa fé, da igreja local, só podem ser experimentados graças à paternidade de Deus, a paternidade que Deus exerce sobre nós, unindo-nos a diversas pessoas, ou seja, a sua igreja. Então, nós somos filhos de Deus porque estamos na igreja. Não existe filho de Deus fora da igreja. Não existe filho de Deus sem comunhão com a igreja. Nós somos filhos de Deus pelo fato de fazermos parte da igreja, né? Então, essa paternidade nos traz essa visão de que, e aí, como diz aqui, né, o autor, isso nos possibilita construir reflexões fundamentais para a nossa caminhada. Então, você e eu deveríamos pensar nesse ponto que nós temos, que é
justamente saber de que vamos pensar um pouquinho que nós somos filhos. Nós pertencemos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E aí ele diz assim, ó, ele coloca muito também isso aqui, é que como o Pai tomamos consciência do seu amor antes da fundação do mundo. Então, ele nos escolheu antes da fundação do mundo, e aí nós aprendemos a cultivar amor. Por quê? Mesmo antes de eu nascer, mesmo antes de todas as coisas, Deus viu em mim Deus viu e me escolheu para isso. Ele me chamou lá onde eu nem tinha existido. E aí a gente podia, né? Nós poderíamos entender isso. Né? Então, outra coisa, e aí ele fala do filho, que ensina o cultivo dessa relação carinhosa e tem um preço, teve um preço essa relação. O fato do pai, na verdade, me escolher teve um preço. Eu não entrei de graça. Eu entrei de graça, mas essa graça, alguém pagou para que eu fizesse parte dessa graça. Então você tem esses aspectos que são muito interessantes para a nossa vida. Então, que nós possamos entender, na verdade, a esse ponto. Né? E, finalmente, você tem que é o Espírito Santo, gente, também, que ele que ilumina a nossa mente espiritual, ele transforma o nosso caráter e ele nos qualifica e dá dons e consolo em tempos difíceis. Então, o que nós poderíamos entender é que, mais uma vez, o fato de que nós teríamos ter um momento de provocar em nós uma atitude de sentimento de gratidão, um sentimento de adoração, um sentimento que nos levasse, na verdade, a termos uma relação espiritual bem mais íntima e a uma gratidão. Esse convívio é que faz transformar uma série de benefícios espirituais na minha vida. Na verdade. Ok? Outro ponto que a lição chama é que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Né? Então, a gente precisa entender que a palavra, e aqui nós vamos nos prender a algumas coisas. É interessante porque a palavra coluna vem do grego stilos, que remete-nos à ideia de sustentação de uma determinada estrutura, um suporte, como diz aqui, um suporte, ou seja, aquilo que serve de mediação entre o alicerce e o que foi construído. Assim, a igreja tem uma missão muito importante, porque ela é a face visível do reino, de ser suporte para aquilo que é verdadeiro. Né? E mais à frente nesse texto, Paulo vai dizer que verdades são essas. Né? Então, administrar e propagar essa verdade são incumbências da Igreja de Cristo, o que lhe possibilita compreender a executar uma estrutura criada pelo próprio Deus. Por isso, temos os sacramentos, o modo correto de lhe prestar culto, uma estrutura de ofícios, marcas e sinais que definem a identidade da igreja nesse mundo caído. Então, a igreja, ela não é somente algo, mas não é somente como a gente viu no início, né? Uma reunião, uma questão sociológica e tal, mas ela tem algo que é muito importante. Então, entender que a igreja, como coluna da verdade, nos dá a sensação de que cada membro e todos eles juntos são responsáveis no ato de congregar.
expressando o que é verdadeiro em um mundo repleto de ilusões. O mundo é uma ilusão. Se você, você parar, você vai ver que tudo é passageiro, nada é permanente. Tudo muda, tudo passa, tudo deixa de existir, tudo, então você vê que estão se criando coisas novas. Então você precisa entender que a verdade você encontra dentro da igreja, né? O que é tanto das deficiências das pessoas, quanto a sua própria, mas saber que Deus, então a gente entender que o evangelho do reino é essa parte em que todos juntos nós somos expressar, expressando o que é verdadeiro. Né? O perdão é verdadeiro, o amor é verdadeiro, na verdade. Então a gente tem esse ponto que nos chama bem a atenção para mim e para você, ok? Então, mais alguma coisa que a gente tem essa realidade espiritual, que a gente tem aqui, perdão. Então, outra coisa é aquilo que é permanente em si. Então, quando Paulo aqui ele coloca, né, a expressão baluarte. O que é baluarte? Então, é a palavra do grego também, claro. Foi escrito grego no Novo Testamento. Então, lugar seguro, aquilo que é permanente em si mesmo. Então, essa metáfora que ele usa no tipo da natureza da igreja, ele transmite, vou marcar para você, ele transmite que é para ser um lugar que Deus preserva, para ser o firme lugar da verdade. Então, quando a gente entende que a igreja é de muito importante que você entenda isso, que elas são a igreja é uma agência, ela é uma embaixada do reino, vamos dizer assim, né? Ela cumpre uma missão em momentos históricos. Ela não aparece, ela está ali de se mostrar e ser identificada durante a crise, pois ela, na sua natureza, ela está interligada ao seu autor divino, na verdade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai o Filho que morreu por ela, e o Espírito que habita nela e no meio dela. Então a gente precisa entender que a gente ter essa noção do que é igreja, e a gente tem recebido, a gente recebe, ou a igreja recebe muitas, né? Então, temos que compreender que as coisas devem ser compreendidas, temos que entender que as coisas devem ser compreendidas a partir da lógica do reino de Deus. Então, a igreja, ela não passa por crise, ela não passa porque a sua natureza está ligada ao seu autor. Então, e aí a gente tem muitas críticas por causa disso, né? A gente tem que ter muito cuidado para que essa visão, vou marcar aqui para você, veja bem, para que essa visão distorcida não justifique o fato de muitas igrejas serem marcadas pelo comodismo, por um tradicionalismo infrutífero e pela incapacidade de fazer uma leitura do próprio tempo. Então, a gente tem aqui, né, marcar para você porque está lá. Então, cada igreja local deve ter noção de sua natureza, origem e propósito, pois essa compreensão lhe dará condições de cumprir a sua missão neste mundo que caminha longe do Pai. Então, você tem que, a igreja, eu vou marcar também esse ponto, porque é um ponto que fecha de maneira graciosa
né? Que fecha aqui para nós, porque se a igreja ela não entender a sua natureza, o porquê Deus colocou ela ali, né? A sua igreja local, por que ela está ali, por que Deus colocou ela ali, naquele ponto, né? E é bom quando a igreja fica no centro, quando fica numa avenida, quando fica num lugar destacado, porque ela está ali sendo vista. Ela está sendo vista ali, a presença, né? Então a gente precisa muito bem, tá? Ok? Então a gente pode ver, e aí, como a gente tem aqui nessa conclusão, e eu vou ler a conclusão para que vocês. A igreja, como o povo de Deus, é um lugar importante para a comunicação do Evangelho e acolhimento de pessoas que necessitam de uma nova vida em Cristo. Nela aprendemos o caminho que nos conduz à família de Deus. Nossas igrejas locais não podem ser vistas apenas como estruturas físicas. Elas são antes lugares de edificação dos relacionamentos interpessoais. Essa realidade nos convida a um compromisso de amor e de valorização das experiências comunitárias que acontecem de domingo a domingo. Então, que a gente possa entender que você tem que entender algo assim. Ame sua igreja. Ame a sua igreja. Ore pelos seus líderes. Use os seus dons espirituais que você recebeu do próprio Senhor, a fim de que seus irmãos em Cristo sejam abençoados. E, finalmente, proclame as boas novas com dedicação para que novas pessoas tenham um encontro verdadeiro com o Salvador, tornando-se membros da Igreja de Cristo. Então, a gente precisa entender essa importância que é a igreja. Então, que eu e você possamos, ou que nós possamos entender o quanto que é importante, na verdade, a presença da igreja nesse instante, né? Então, quando você entende esse ponto, eu saí aqui porque ia sair o som aqui, ia passando um carro de som, tá bom? Então, quando você entende essa importância da igreja, você vai dar valorização, você vai dar valor ao envolvimento, à participação, a honrar, a respeitar o nome da sua igreja. Eu falo a sua igreja local, seja ela qual for a denominação que você pertença, porque você sabe que aquele lugar não é simplesmente um lugar que se reúne um grupo de pessoas. Aquele lugar tem algo que estava no coração do Pai, que foi a causa da morte do Filho e que foi algo que foi necessário, a descida do Espírito Santo. Então, quando você entender a importância da sua igreja, você vai valorizar muito mais a vida, a comunhão e o trabalho dela. Nós queremos terminar aqui, te dar um bom dia e eu vou orar, né, nesse instante. Senhor Deus, muito obrigado por esse momento que o Senhor nos concedeu de refletirmos um pouco sobre a tua igreja, sobre o povo ao qual o Senhor morreu por ele. O Senhor também escolheu, o Senhor habita, ó Deus, no meio dela. Obrigado por tua misericórdia e fidelidade. Ajuda-nos na caminhada desse deserto até a terra prometida. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus, Senhor da igreja. Amém. Bom dia e até outro momento, se Deus assim permitir.